Olá, meus irmãos, estamos aqui para responder as perguntas da videoaula 3. A primeira pergunta é da Cláudia. Pastor, pode explicar um pouco mais sobre essa experiência de João de ter ido ao dia final? Parei para pensar sobre isso e acredito que tenha sido tanta coisa, tudo tão excepcional, que só descrever uma visão faltariam palavras, por isso ter ido. Cláudia, é difícil explicar uma experiência sobrenatural como essa. A nossa mente, a nossa razão não consegue entender de forma racional. Algumas experiências sobrenaturais são mais fáceis para nós. Por exemplo, a experiência de Pedro, aquela visão do lençol. Pedro teve uma visão sobrenatural, é claro, mas ele não saiu do lugar. Já a experiência de Paulo é mais desafiadora para nosso raciocínio, porque além de Paulo ter uma experiência sobrenatural, ele foi transportado para um outro local, ele foi transportado, transladado até o terceiro céu. Essa experiência de João é mais desafiadora ainda, porque além dele ser transportado para um outro local, um local espiritual, ele foi transportado no tempo. Tudo indica, como a Bíblia diz, que ele foi levado em espírito no dia do Senhor, que esse dia do Senhor tenha sido o dia do Senhor escatológico, ou seja, o fim dos tempos, onde ele tomou conhecimento de todo o conteúdo relatado no livro de Apocalipse. Mas há quem diga que esse dia do Senhor seria o domingo, o dia da ressurreição. De uma forma ou de outra, isso não muda o conteúdo, não muda o sentido da Bíblia. A próxima pergunta é da Esther. Pastor, o senhor poderia falar um pouco sobre o significado das 7 igrejas? Elas representam a igreja ao longo dos anos de forma sucessiva ou elas representam a igreja concomitante, ou seja, cada igreja tem um pouco de cada uma? Esther, no livro, no Manual de Escatologia de J. de Wade Pentecoste, ele apresenta o tríplice propósito das cartas das 7 igrejas da Ásia. O tríplice propósito consiste num propósito local, onde as cartas forem escritas para igrejas reais, locais, igrejas da região da Ásia. Isso é um consenso, todos creem nisso, todos concordam com isso. O segundo propósito seria um propósito individual. Aquilo que foi escrito às igrejas serve para os crentes e para as igrejas de todos os tempos. Então, serve para mim no dia de hoje, serve para você no dia de hoje, serve para qualquer igreja. As exortações, os elogios, as promessas se aplicam também aos nossos dias. O terceiro propósito seria o propósito profético. Conforme o dispensacionalismo, cada igreja representaria uma fase das igrejas na história. Por exemplo, Éfeso representaria a igreja apostólica do ano 30 ao ano 100. Esmirna representaria a igreja perseguida do ano 100 ao ano 312. Pérgamo representaria a igreja-estado, a fusão da igreja com o estado entre os anos de 313 e 590. Tiatira representaria a igreja da Idade Média, a igreja idólatra, corrupta, entre os anos de 590 a 1517. Sardes representaria a igreja da Reforma, de 1517 a 1730. Filadélfia representaria a igreja missionária, de 1730 a 1900. E, por fim, Laodiceia representaria a igreja apóstata, a igreja fria, a igreja que se desviou do amor de 1900 até a volta de Jesus. Segundo essa visão, nós estaríamos vivendo a era da igreja de Laodiceia. Agora, a minha opinião pessoal em relação a esse posicionamento do dispensacionalismo, eu creio que realmente as cartas tiveram um endereçamento para igrejas locais, que vale para crentes de todos os tempos. Agora, essa visão das igrejas por épocas, eu não vejo muita base exegética nisso. Mas eu também não vejo nenhum problema de quem crê dessa forma, não há nenhum pecado de pensar assim. Em relação a essa visão dispensacionalista, eu deixaria esse terceiro propósito de fora. Eu me alinho muito bem com o dispensacionalismo no que diz respeito à visão pré-milenista, pré-tribulacionista. Agora, em relação a esse terceiro propósito, eu não vejo muito sentido nisso, mas é uma opinião pessoal. A terceira pergunta é do Tiago. Pastor, no capítulo 18, ele fala que tem a chave da morte e do inferno. O senhor poderia falar mais sobre isso? Essa chave do inferno é do poder de Deus sobre as trevas? Tiago,
Jesus sempre teve a chave da morte e do inferno. Jesus é todo-poderoso, Jesus é soberano, Jesus é pré-existente. Ele sempre teve esse poder nas mãos, mas durante um pouco tempo ele se esvaziou, ele veio à terra, ele encarnou, mas ele ressuscitou, venceu, triunfou e ele restabeleceu essa condição. Jesus tem nas mãos a chave da morte. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita, sem que Jesus consinta. E o inferno, eu costumo dizer que o diabo é um pitbull de coleira. Ele não faz nada que o nosso Deus não permita. O diabo e os seus demônios não podem fazer o que querem. Tudo que eles fazem é com consentimento e com a permissão de Deus. Por isso, esse versículo diz que Jesus, que é o Alfa e o Ômega, que é o Deus Todo-Poderoso, tem o controle da morte e do inferno. A quarta pergunta é da Maria de Fátima. Pastor, no verso 19, fala para João escrever o que ele tem visto, tanto os eventos do presente como os que virão. Isso se refere a acontecimentos que ocorreriam nos dias de João e das igrejas, como os que aconteceriam depois. Sendo assim, quando ele diz acerca dos acontecimentos em que breve iriam acontecer, seriam também para o presente? Fátima, eu creio que aqui Jesus está dizendo para João relatar o que estava acontecendo na hora, ou seja, aquela visão gloriosa de Jesus glorificado, quanto relatar tudo aquilo que Jesus ainda ia mostrar, ou seja, todo o conteúdo profético do livro de Apocalipse. Coisas ainda que Jesus iria falar daquele momento que ele deu essa ordem. E como eu falei anteriormente, eu creio que toda a mensagem do Apocalipse vale tanto para a igreja local, para a igreja da época, como para a igreja de todos os tempos. Vale para mim, vale para você e vale para todos nós. A quinta pergunta é da Simone. A Simone relata o versículo 11 e menciona as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ela pergunta, tratavam-se de igrejas da província da Ásia? Só haviam essas igrejas na província? Se não, por que a mensagem foi destinada exclusivamente a essas igrejas? Simone, quando a Bíblia fala da Ásia, nesse contexto, ela está falando da Ásia Menor. A Ásia, propriamente dita, é um continente muito maior, mas a Ásia Menor, onde fica a Turquia hoje, era uma região que fazia parte do continente da Ásia. E as principais igrejas eram essas mencionadas, as principais cidades, e cada cidade tinha uma igreja. Eram cidades que João tinha se relacionado com as pessoas, que João tinha pastoreado. João era o pastor, era o apóstolo, cuidava dessas igrejas. Por isso a Bíblia menciona essas 7 igrejas, que são as 7 principais cidades da Ásia Menor. Agora, a Ásia, continente, e a região que hoje é a Turquia, tinha outras igrejas, sim, mencionadas na Bíblia. Eu relatei algumas para te dar como exemplo: Derbe, Listra, Icônio, Tarso, a cidade de Paulo, Troade, Rhodes, Antioquia de Pisídia. Todas essas cidades tinham igrejas e ficavam na Ásia, não na Ásia Menor, mas na Ásia. Próximo. Por fim, a última pergunta do Ramon. Sobre as 7 estrelas simbolizarem 7 anjos das igrejas. Sempre achei que esta era uma explicação literal de Jesus. Uso a ocasião em que Pedro foi liberto da prisão e, batendo a porta de alguns irmãos, eles acreditaram ser o anjo de Pedro e não o próprio Pedro. Isto me parece muito que a igreja primitiva tinha, se não algumas experiências com visitação de anjos, seja por questões culturais dos judeus e porque é uma doutrina cristã que se perdeu ao longo do tempo. Poderia aprofundar mais o tema? Por outro lado, se esta é uma explicação literal, por que Jesus falaria ao anjo e ao mesmo tempo pediria que João escrevesse as exortações? Pois bem, Ramon, conforme foi explicado na videoaula, alguns de fato pensam que essas 7 estrelas seriam 7 anjos, mas eu fico mais com a posição que seriam 7 pastores, 7 líderes. E a argumentação é simples: todas as cartas contêm exortações, todas as cartas contêm elogios, todas as cartas contêm promessas. Por exemplo, aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Você imagina Deus falando isso para um anjo? Outro exemplo, Jesus falando: conheço as tuas obras, mais numerosas do que as primeiras. Ou você caiu do primeiro amor, lembra de onde você caiu, onde você se desviou.
Quer dizer, eu não vejo muito sentido Jesus falando isso para um anjo. É meio que chovendo molhado. Ali fica claro no conteúdo das cartas que Jesus estava falando para pessoas. E quando as cartas têm no seu início ao anjo da igreja, fica claro que está sendo endereçada a líderes, a pastores, a bispos. Agora você menciona a experiência de Pedro. Pedro foi liberto da prisão por um anjo, isso de fato aconteceu, está relatado em Atos no capítulo 12, e em Atos 12, 15, parece uma situação especial que você mencionou. Pedro, depois de ser liberto da prisão, foi procurar os discípulos, e uma serva chamada Rode atendeu na porta, não acreditou que era Pedro, voltou assustada para falar com os discípulos, e eles começaram a escarnecer, a zombar dela. Você está louca? E ela insistiu, e eles falaram, não, deve ser o anjo de Pedro. Por que eles falaram isso? Porque os judeus tinham superstições. Isso não é um ensino bíblico, isso não é um ensino doutrinário. Isso era uma mera superstição dos judeus. Isso não significa que os judeus tinham, conforme você falou, inúmeras experiências com anjos. Não é isso. Isso faz parte da superstição, da cultura judaica. Então, como uma espécie de zombaria, eles falaram para Rode, você está louca. É como se ele falasse assim, não é Pedro não, é um fantasma, volta lá e vê. Quando na verdade, de fato, era Pedro. Então, não existe na Bíblia o conceito de anjo da guarda. Alguns pensam que anjo da guarda é um conceito cristão, né? Um princípio cristão, mas não há esse ensino, não há base bíblica para sustentar isso. Não existe anjo da guarda, um anjo personalizado que guarda uma determinada pessoa, que guarda uma determinada igreja. O que existe são anjos que guardam. Veja a diferença, anjo da guarda é uma coisa, anjos que guardam é outra. Então, em Mateus, no capítulo 18, verso 10, você vai ver uma menção de Jesus falando sobre anjos que guardavam os pequeninos, anjos ministradores, anjos que guardam pessoas, não um anjo específico para cada pessoa. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia fala de anjos ministradores que estão a serviço de Deus e a serviço dos homens, mas nunca de forma personalizada, mas sempre de forma coletiva. É claro que Deus pode enviar um anjo para socorrer uma pessoa num determinado tempo, numa determinada situação. Isso pode ocorrer, tem relatos bíblicos, mas não que exista um anjo exclusivo para cada pessoa. Isso não tem fundamentação bíblica, isso não faz parte da doutrina cristã, ok? Deus abençoe todos vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Deus abençoe a todos.